Uma cabeça em um saco. Eu estava caminhando ao longo dos trilhos do trem quando vi à distância um pouco de lixo, branco e flutuando na brisa. Continuei andando e fiquei curioso conforme me aproximava. Então parei quando ele estava aos meus pés. Uma sacola de compras de plástico branca e suja com o rosto sorridente amarelo e o texto "Tenha um bom dia". No momento em que percebi os longos cabelos prateados dançando por entre o plástico esvoaçante e o leve cheiro de bife podre, a brisa mudou de direção de repente, abrindo a bolsa e me mostrando seu conteúdo. Eu engasguei e engasguei ao mesmo tempo. Era uma cabeça. A cabeça de uma mulher, e pela aparência dela. Não que eu fosse um especialista forense ou algo assim, mas pela textura de sua pele, seca, afundada e acinzentada, ela parecia estar morta há alguns dias. Suas pálpebras estavam semicerradas, revelando olhos turvos de cor indeterminada. Eu imediatamente peguei meu celular para ligar para a polícia e disquei 911, mas não havia iniciado a ligação quando notei algo saindo de entre seus lábios cinzentos encolhidos, entre seus dentes à mostra, algo que me fez parar. O canto do que só poderia ser uma nota O verde acinzentado atraiu. Guardei meu telefone no bolso e me agachei para olhar mais de perto. A denominação mal estava aparecendo. Uma nota de 20. Antes que eu pudesse deixar a gravidade do que eu estava fazendo me afetar, apertei o canto da nota entre meus dedos e puxei gentilmente. Então atirei. Ela estava coberta de saliva amarelada pegajosa e o canto que estava no fundo da garganta estava tingido de marrom com sangue. Mas era uma nota de 20. Eu disse em voz alta, estupidamente. Eu vou lidar com isso depois. Eu não queria essa conta com DNA na minha posse quando chamei a polícia. Corri de volta pelo mesmo caminho que vim, tonto e tremendo, e voltei para a rua e caminhei até o mercado. No banheiro, limpei a conta o melhor que pude e então fui às compras. Rezei para que a caixa aceitasse a conta no estado em que estava enquanto eu estava na fila do caixa e praticamente comecei a rir de alegria quando ela aceitou. De volta ao meu escuro apartamento estúdio, as lâmpadas queimaram há muito tempo. Arranquei alguns pacotes de macarrão instantâneo das minhas novas caixas e enfiei o resto no armário vazio. Depois tomei um banquete de sopa de macarrão instantâneo sabor frango. Quando minha barriga estava cheia, o pensamento da cabeça voltou para mim. Pensei no que dizer à polícia no dia seguinte. Ele ainda estava lá quando voltei ao mesmo local na tarde seguinte. O 911 foi discado e meu polegar estava pronto para enviar a ligação. Havia um pedaço de papel saindo de entre os dentes dele. Talvez algo que eu tivesse perdido ontem e que provavelmente tinha sido retirado com a conta. Eu realmente queria saber o que era, mas também queria acabar com essa coisa toda. Fiquei olhando para suas íris turvas por muito tempo. Claro que eu já deveria ter chamado a polícia, mas e se o papel fosse algo bom? Como um vale-presente para um donut grátis ou algo assim? Por fim, guardei meu telefone novamente e me agachei para pegar o que quer que fosse, puxando delicadamente com 2 dedos. Era maior do que eu esperava. Dobrado e enfiado quase na garganta. Tamanho de papel de impressora, grampos ainda presos na parte superior e inferior. Quando o abri cuidadosamente, fiquei completamente decepcionado. Um anúncio de emprego para uma vaga de zelador em uma escola primária local. Meu olhar mudou do anúncio imundo para a cabeça que fazia caretas. Eu não conseguia imaginar como ou por que qualquer um desses itens tinha acabado em sua boca. Em meu espanto, dei uma segunda olhada no anúncio, o que eu não teria feito se o tivesse visto postado em um poste telefônico ou algo assim. Na verdade, pensei, ele anunciava uma taxa horária muito boa, melhor do que qualquer posição equivalente que eu já tive, e certamente melhor do que meu emprego de caixa que eu tinha acabado de perder. Em vez de chamar a polícia, levantei cuidadosamente o saco plástico pelas alças, com a manga cobrindo a mão, sem imaginar o quão pesada uma cabeça humana era, e rapidamente o carreguei para perto e fora de vista, em uma depressão gramada na base de um carvalho, aninhada entre as raízes. Antes de deixar a cabeça para o resto do dia, abri levemente sua boca para ter certeza de que não estava perdendo nada dessa vez. Tudo o que havia era uma língua seca e enrugada. Então, cobri-a com folhas caídas e fui para casa. Não sei o que eu esperava que acontecesse ao colocá-lo ali. Na noite seguinte, eu tinha uma entrevista marcada para o emprego no anúncio. O sol estava se pondo atrás do horizonte quando fui verificar a cabeça. Eu estava quase um pouco em pânico quando não conseguia lembrar exatamente onde eu a tinha colocado até que eu reconheci a árvore e suas raízes semelhantes a cobras. Eu iluminei o chão com a luz do meu telefone e fiquei um pouco assustado com o rosto e seu sorriso espreitando por baixo das folhas. Tinha algo para mim, brilhando entre os dentes. Prendi a respiração e me aproximei, cautelosamente, para ter certeza. Um arrepio sacudiu minha espinha. Havia uma moeda de 25 centavos,
uma de 10 centavos e um pirulito sabor framboesa ainda na embalagem. Girei e iluminei tudo ao meu redor. Procurando o quê? Não sei. Tudo que havia eram trilhos de trem, cascalho e árvores. A única explicação que consegui pensar no momento foi que quem fez isso estava voltando e enfiando coisas na boca da cabeça. Mas como eles sabiam onde eu tinha escondido a cabeça? Eu mal lembrava onde a tinha escondido. Mas tipo, quem diabo se importa? Eu pensei. Alguém queria me ajudar. Eu senti que era para mim especificamente. E eu tinha essa noção boba de que talvez o chefe quisesse me ajudar. Não podia ser que o assassino quisesse me ajudar, porque então isso significaria que eu era uma pessoa má por não chamar a polícia. E eu não estava chamando a polícia. Arranjei mais cobertura para a cabeça depois de arrancar os pequenos presentes entre os dentes, cobrindo-a com galhos e mais folhas. Depois fui para casa. Eu visitava quase todos os dias. Nem sempre tinha algo para mim, mas geralmente tinha. Principalmente moedas, pedacinhos de doce ou pastilhas para tosse ainda em suas embalagens, que eu não comia, apenas guardava em uma gaveta, páginas de livros de cupons, contas. Mas às vezes era algo realmente bom, como outra nota amassada, até me trouxe uma nota de 10 uma vez, e algumas vezes alguns cartões presente, embora apenas um tivesse um saldo não zero de alguns dólares. Tudo estava sujo e parecia ter sido raspado da sarjeta. Depois de ser contratado para aquele trabalho, não precisei desesperadamente de trocados, não tive mais problemas com aluguel, sempre tive comida na minha cozinha. Continuei voltando porque senti que o chefe se importava comigo. Era uma sensação boa e tentei não pensar em como ou por que tudo isso estava acontecendo. Eu sonhei com isso de qualquer maneira. Houve um pesadelo recorrente que tive por semanas. Eu estava no topo de uma colina com vista para os trilhos do trem, e a cabeça estava rolando lentamente para mim, seu rosto branco congelado piscando dentro e fora de vista, e quase me alcançava, mas rolava de volta para baixo novamente, como se estivesse cansado demais para continuar. E então tentava de novo, e de novo. Às vezes eu era a cabeça. Era sempre aquele tipo de sonho que você tem quando está dormindo em um lugar desconfortável e não está totalmente adormecido e o sonho continua e você acorda exausto, confuso e enjoado. Houve outro que tive apenas uma vez e que jurei que era real até acordar. Eu estava na cama observando a neve cair pela minha janela uma noite quando de repente alguém envolto no que parecia ser um lençol sujo caminhou até minha janela e colocou a mão no vidro. Eles não tinham cabeça. Acordei de repente e olhei pela janela e não havia ninguém lá. No meio aniversario. E me arrasti pela neve para visitar a cabeça. Eu não a visitava há uns 3 dias, provavelmente o maior tempo que fiquei sem verificar sua boca para ver se havia algo. Eu só queria ver se tinha algo para mim. Não que isso importasse porque meu namorado, um professor da escola, estava me levando para jantar mais tarde naquele dia e me dando um presente de qualquer maneira. Eu simplesmente tinha que fazer isso. Com certeza. Descobri a cabeça debaixo dos galhos e puxei o saco plástico de cima do seu rosto pálido e vi alguns itens saindo de entre os dentes. Peguei um brinco pendurado com pequenas pedras de rubi falsas ainda molhadas e sujas de neve derretida. A outra coisa que tirei da boca dele foi a capa rasgada e encharcada de um cartão com a imagem de um cachorrinho brincando com blocos de alfabeto que formavam as letras Feliz Aniversário. Uma descarga de adrenalina fez um suor frio escorrer dos meus poros. Ousei olhar para as pálpebras encolhidas da cabeça, onde seus globos oculares há muito afundavam nas órbitas. Como você sabia que era meu aniversário? Sibilei, me levantando e me afastando. Uma brisa levantou a ponta do saco plástico, cobrindo a cabeça com o rosto sorridente amarelo. Tenha um bom dia. Rapidamente joguei os galhos de volta na cabeça e saí andando rápido no momento em que um trem que se aproximava começou a sacudir o chão. Fiquei abalado, mas meio que me acomodei na minha atitude habitual sobre a situação. Havia uma cabeça decepada que juntava lixo aleatório e trocados para mim. Assim como o sol sempre nasce e se põe à morte os impostos, etc, etc. Eu me diverti no meu jantar de aniversário. Meu namorado sugeriu que morássemos juntos. Eu disse sim. Poucos dias depois, visitei a cabeça e tirei as 2 moedas de sua boca e disse que estava me mudando e que não poderia mais vir. Que sempre havia vagabundos andando pelos trilhos que poderiam precisar de seus serviços. Quando eu disse isso, uma espécie de silêncio denso e pesado pairou no ar. Eu disse um estranho bem, obrigado por tudo e fui embora sem cerimônia. Eu meio que me senti um babaca por isso, mas não é como se isso pudesse continuar para sempre. Eu não ia pegar um ônibus todo dia só para pegar qualquer lixo que ele encontrasse na sarjeta. Na verdade, pensei que finalmente chamaria a polícia sobre a cabeça na primavera. Meu namorado e eu nos mudamos para um apartamento de um quarto em janeiro.
Estávamos carregando coisas para o apartamento quando decidimos sair para um almoço tardio. Quando voltamos naquela noite, fiquei plantada na porta enquanto meu namorado foi até a cozinha para colocar nossas sobras na geladeira. Entre as montanhas de caixas e lixo no balcão, havia uma sacola branca suja com um rosto sorridente amarelo. Não sei como ele ainda não sentiu o cheiro. Perguntei se ele tinha trazido aquela bolsa para dentro. Então ele olhou dentro da bolsa. Havia um pedaço rasgado de um cartão de felicitações preso entre seus dentes que dizia "Eu te amo". Os policiais suspeitaram de nós no começo, mas fomos liberados bem rápido. Infelizmente, não havia câmeras nos corredores ou do lado de fora do prédio, então nunca descobri como a cabeça foi parar lá. Mas havia alguém que foi flagrado por uma câmera de segurança de um posto de gasolina, bem no topo do quadro do vídeo, carregando uma sacola branca pela rua no intervalo de tempo certo. Eles presumem que essa pessoa colocou a cabeça lá, mas o vídeo não é detalhado o suficiente para ajudar muito na identificação. Testes de DNA descobriram que a cabeça pertencia a uma mulher de 54 anos que havia sido dada como desaparecida no outono anterior, pouco antes de eu ter encontrado a cabeça originalmente nos trilhos do trem. Ela era conhecida pela polícia por vários problemas com a lei, principalmente por furto em lojas e prostituição. Mas a coisa mais importante que descobri foi que a cabeça pertencia à minha mãe biológica, que me deu para adoção quando nasci. Por causa disso, pude tomar a decisão sobre o que fazer com seus restos mortais. Mandei cremar sua cabeça e espalhei suas cinzas no lago superior. Mas o resto dela, isso nunca foi encontrado. Há uma casa abandonada na estrada. Encontramos um buraco no porão. Vamos, faça isso. Aaron gritou, me empurrando para mais perto dos velhos degraus da varanda. Entre. Não seja um covarde. Eles não vão. Eles são muito vadias. Daniele disse atrás dele. Seus braços estavam cruzados e ela estava me dando o olhar que dizia que ela estava certa e eu não. Não sozinho, não vou, respondi. Este lugar era velho pra caramba. De jeito nenhum eu entraria sozinho, fosse ele mal assombrado ou não. Se eu estou sendo exposto ao amianto, um de vocês também está. Este lugar tem amianto? Aaron perguntou, confuso. Daniele apenas suspirou, revirando os olhos para seu irmão idiota. Este lugar não tem uma alma viva há 50 anos. Eles não podem vender a maldita coisa e ninguém quer demoli-la. Ela disse. Eu ainda estava hesitando nos degraus, olhando para o frágil prédio de 2 andares. Uma das janelas superiores estava quebrada e parecia que um degrau de madeira para a varanda racharia sob o peso de uma folha, muito menos se tentássemos escalá-lo. Este lugar era mais uma violação de segurança do que um lar. É meio difícil vender uma casa depois que um suicídio coletivo aconteceu nela, murmurei, vendo que a porta da frente estava ligeiramente aberta. Uma brisa fria passou, cortando o ar parado de outubro com frio. Este lugar tem uma história ruim por trás dele, que remonta a quase um século neste ponto. Todo mundo está dizendo que é mal assombrado, geralmente um daqueles ritos de passagem para as crianças no Halloween entrarem pela porta e provarem sua coragem. Dizem que se você for ao porão poderá ver as manchas de sangue, disse Aaron, parecendo muito animado com a perspectiva. Então você entra, Daniele o cutucou ainda mais. Ele apenas deu de ombros, subindo as escadas ao meu lado. Eu vou até o porão se você for também. Ele disse, olhando para mim com as sobrancelhas erguidas. Eu tive que hesitar um momento antes de finalmente suspirar, colocando um pé no primeiro degrau. Como há manchas de sangue? Eles não fizeram a coisa de Joneston? Perguntei, olhando para ele enquanto subíamos os degraus com cuidado. Eles rangiam forte, e eu pude sentir brevemente as tábuas se dobrarem sob nosso peso. Fiquei para trás por um momento. Pode ser que seja melhor subir as escadas, um de nós de cada vez. Não seja covarde comigo. Aaron foi interrompido por um estalo alto quando seu pé atravessou o frágil degrau da varanda. Peguei um folheto e segurei seu braço, impedindo de passar a perna inteira. Ele soltou um assobio baixo e se endireitou. Merda! Obrigado! Quando chegamos à porta, nós dois hesitamos. Estendi a mão, empurrando-a para abrir lentamente antes que outro vento forte passasse, batendo-a com força no resto do caminho. O longo corredor amarelo estava descascando papel de parede como pele queimada pelo sol, lentamente arrancando as paredes conforme a brisa entrava. Parecia ameaçador o suficiente do lado de fora, mas o interior era um espaço estranho e liminar preso no tempo. Sabe, o relógio cuco e o papel de parede criam uma estética de assombração realmente ótima. Aaron brincou. Tudo que eu conseguia fazer era revirar os olhos. Já estava ficando escuro lá fora,
e aqui dentro estava ainda mais escuro. Peguei meu telefone e liguei a lanterna. O papel de parede amarelo estava ainda mais sujo na luz, com manchas por todo lado e pichações ocasionais. Alguém tentou fazer um pentagrama perto do fim do corredor, mas fez de lado e um lado ficou maior que o outro. É lamentável o estado em que as pichações satânicas chegaram. Então, onde fica o porão? Falei enquanto nos aventuramos no corredor, ambos olhando para trás para ver Daniele à nossa espera na calçada. Quando me virei para o longo corredor, congelei. Aaron. Ele se virou também, congelando quando o fez. Nós dois vimos uma figura alta e enorme parada na esquina no final do corredor, mal espiando ao redor. Eu não teria conseguido dizer se não fosse pelo brilho nos olhos, quase como quando os faróis iluminam um animal tarde da noite. Oft diet. Nós dois corremos, disparando para fora da porta da frente e descendo os degraus em direção a Daniele. Aaron evitou por pouco passar pelo degrau novamente enquanto Daniele olhava para nós dois, confusa. Isso foi rápido. Ela fez um comentário sarcástico enquanto Aaron e eu nos entreolhamos. Você viu? Perguntei, ao que ele assentiu. Não havia como imaginarmos. Aqueles olhos estavam nos encarando lá de baixo, nos estudando. Havia algo lá dentro. Por favor, vocês dois estão só brincando comigo. Provavelmente inventaram isso enquanto estavam parados aí. Ela revirou os olhos, abraçando a varanda. Não, sério. Havia algo na esquina do corredor. Estava nos encarando. Aaron disse, implorando para que ela não entrasse. Sério, nós deveríamos ir. Não. Vou mostrar a vocês dois que vocês são fracotes. Daniele estava com a cabeça erguida enquanto subia os degraus e entrava. Podíamos ver a luz do seu telefone acender da calçada, observando enquanto ele varria a área. Errado, nada aqui. Nós sabemos o que vimos, Dani. Aaron estava gritando novamente. De repente, um grito cortou o ar, e a luz de Daniele desapareceu pela entrada. Oft diet. Nós dois corremos de volta subindo os degraus e entrando, ligando as lanternas novamente e olhando ao redor. Eu levantei minha voz o máximo que usei. Daniele. A coisa no final do corredor não estava mais lá, com o papel de parede descascando no lugar. Continuamos andando, lentamente, enquanto tentávamos encontrá-la. Havia apenas uma porta para passar em nosso caminho, e o pequeno cômodo lá dentro era quase todo preto, com um único e último raio de sol entrando por uma janela quebrada. Quase parecia que estava caindo sobre uma pessoa no canto, mas quando iluminei a luz do meu telefone, havia apenas uma cadeira. Quase me dei um tapa por cair no clichê óbvio de casa mal assombrada, mas meu coração estava batendo forte o suficiente para justificar isso. Dani. Aaron gritou de novo, mais alto do que eu. Chegamos ao fim do pequeno corredor, hesitando um momento antes de espiar pela esquina. Você é a merda. Algo voou em Aaron do canto com um grito, jogando de volta contra a parede. Eu pulei para trás, tentando evitar o que quer que fosse, quando uma risada de repente cortou o ar. Droga, Dani. Aaron estava gritando agora, recostado na parede. Papel de parede descascado e enrolando sobre seus ombros como dedos. Ela estava parada no corredor, segurando uma máscara em uma pequena cabeça de manequim, olhos brilhando verdes no brilho da nossa lanterna. Que diabos é isso? Imagino que foi isso que assustou vocês dois. Ela ainda estava rindo, segurando sua nova cabeça erguida. Agora podíamos ver que era apenas uma máscara apoiada em um pedaço de pau, basicamente, com um enorme pedaço de fita perto do fundo que deve ter segurado a máscara na parede. Eu tenho que dizer, não é uma má ideia. Você é a pior irmã do mundo, Aaron murmurou para ela, virando-se para voltar para a porta da frente. Pensei que você fosse para o porão. Ela o provocou. Eu só conseguia revirar os olhos, incapaz de levar a sério nenhuma das brigas de xixi entre irmãos. Estou indo. Podemos, por favor, ir para casa. Aaron estava gemendo, virando-se para sua irmã. Ela jogou a cabeça do manequim para o lado, recostando-se na parede, cruzando os braços e olhando para seu irmão. Acho que você não é corajoso o suficiente. Eu poderia mencionar a Kelsey Belry como você gritou quando uma máscara voou em você. Ela ameaçou. Aaron ficou vermelho, revirando os olhos e olhando para o céu em exasperação. Tudo bem. Onde diabos está? Ele perguntou. Daniele apenas deu de ombros, tentando se afastar da parede em que estava encostada. O papel de parede ainda parecia estar se enrolando ao redor dela, descascando das paredes. Ela tentou novamente,
fazendo um esforço maior para se afastar da parede, empurrando com força. Aaron apenas balançou a cabeça novamente, movendo-se em direção a ela. Sério? Você não acha que está jogando suas cartas muito próximas umas das outras? Eu não estou brincando. Ela parecia um pouco frenética, ainda tentando se afastar das paredes. Agora o papel de parede estava grudado nela, como se estivesse puxando de volta, parecendo cada vez mais dedos cruéis e irregulares tentando pegá-la. Ele não me deixa ir. Aaron. Socorro. Aaron agarrou um dos braços dela, tentando puxá-la para fora da parede. Não adiantou. Ele olhou para mim e eu agarrei o outro braço dela. Agora era como se estivéssemos brincando de cabo de guerra. Nós contra a casa com Daniele na linha. Perdemos. Não sei se vi o papel de parede puxá-la de repente para a parede, mas juro que por um momento pareceu que dezenas de mãos saíram para agarrá-la. Ela soltou parte de um grito antes de ser interrompido abruptamente, sem eco pairando no ar parado. Aaron e eu nos sentimos batendo com força na parede quando as mãos dela deixaram as nossas, nos levando a colidir com o papel de parede. Para onde ela foi? Ele olhou para mim, as luzes fracas dos nossos telefones destacando o medo em seus olhos de baixo. Temos que encontrá-la. Para onde ela foi? Ela não podia simplesmente ter sumido, certo? Como se isso não fosse possível. Ei, Reladay. Vamos encontrá-la. Ela tem que estar por aqui em algum lugar. Talvez ela tenha caído. Tem algum rasgo no papel de parede? Comecei a tatear a parede, tentando ver se ela pressionava para dentro em algum ponto, mas só atingi madeira sólida e drywall. Aaron. Sua voz ecoou fracamente de dentro da casa. Nós dois nos viramos, piscando nossas luzes pelo corredor, este levando a escadas ramificadas. Dani. Onde você está? Ele gritou de volta, nós dois correndo para a escada. Aaron. Ela gritou de novo, ainda sem responder, mas sua voz vinha do segundo lance de escadas, que descia. Acho que encontramos o porão. Ele diz, descendo as escadas correndo em direção a uma pequena porta. Aaron bateu nela rapidamente, quase desabando no concreto do outro lado. É Daniele. Eu estava logo depois dele rompendo pela porta, parando quando vi o que havia no quarto. Daniele não estava lá. Pelo menos, eu não acho que ela estava. Talvez ela estivesse em algum lugar na bagunça. Há quanto tempo tudo isso estava aqui embaixo? Não são manchas de sangue, eu disse, olhando para Aaron. Ele ainda estava no chão, congelado de medo com a visão diante de nós. Havia um buraco enorme no meio do piso de concreto, sombras de nossas lanternas brincando na lateral enquanto Aaron lentamente se aproximava. Ao redor dele havia o que parecia ser cadáveres, mas não frescos ou preservados. Eles estavam ensanguentados, como os cadáveres que você vê nos filmes depois de ser mergulhado em um banho de ácido. Os olhos estavam pendurados de alguns enquanto outros gritavam silenciosamente com as bocas abertas. Eu não tinha certeza se eram reais ou não, mas a maneira como brilhavam na luz não era promissora. Aaron, o que é isso? Aaron. A voz de Daniele, porém mais fraca, mas vinha do poço, e Aaron olhou para mim como se esperasse que eu olhasse para dentro. Balancei a cabeça, olhos arregalados. Ele respirou fundo, lentamente se levantando e iluminando o poço com sua luz, aproximando-se dele. A voz dela soou novamente, mais fraca agora. Aaron. Dani. Ele gritou de volta, chegando mais perto da borda. Você está aí dentro. Eu podia ouvir outro som agora. Era mais fraco, mas vinha do poço, assim como o dela. O som estava aumentando, ficando mais alto. Eu podia ouvir um assobio estridente e penetrante no início antes de finalmente ficar claro. No círculo de cadáveres sangrentos, um enorme poço agora emitia os sons de centenas de gritos, se não milhares ou milhões. Eram todos gritos de agonia, dor, sofrimento, todos em uma harmonia dissonante entre si. Gelo apunhalou meu peito antes que eu pudesse me mover. Aaron estava se aproximando do poço, ignorando os gritos e gritando mais alto contra eles por sua irmã. Dani. Dani, você está aí embaixo. Nós podemos te tirar daqui. Ele estava gritando de novo, tentando se fazer ouvir acima do barulho. Os gritos se tornaram avassaladores agora, e eu juro que alguns deles vinham dos corpos ao redor do fosso. Aaron chegou o mais perto que pôde do vão entre eles, como se fosse uma entrada para o porão no chão. Você a vê? Gritei para ele, os gritos começando a machucar meus ouvidos. Ele olhou de volta para mim, balançando a cabeça em decepção. Daniel. Vamos chamar alguém para vir ajudar.
ele foi interrompido novamente. Tudo que eu conseguia ver era um breve movimento antes que os cadáveres perto dele de repente ganhassem vida. Eles o agarraram, os outros circulando enquanto seus ossos estalavam, de alguma forma cortando os gritos. Pele e tripas se desprenderam de seus ossos, alguns com intestinos pendurados. Os gritos de Aaron se juntaram à discórdia dos outros, se juntando enquanto os corpos convergiam para ele, levantando acima de suas cabeças com braços apodrecidos. Socorro! Socorro! Ele estava tentando lutar contra isso, mas simplesmente não conseguia se libertar. Eu ouvi gritar por socorro mais uma vez antes que ele desaparecesse. Os corpos o jogavam pela borda antes de se virar para mim, começando a avançar. Minha lanterna estava brilhando em seus rostos, mostrando seus olhos, não sem vida, mas queimando. Queimando com as chamas da tortura, ódio e sofrimento que só são sentidos depois de ser o alvo de tanto disso. Eu saí do meu estado congelado então, virando o rabo e correndo pela porta do porão atrás de mim. Subi as escadas de 2 em 2 degraus, esperando a Deus não tropeçar antes de subir. Assim que o fiz, quase flutuei pelo corredor, virando em direção à fuga. A última curva estava vista com raios de sol flutuando através dela do sol poente da tarde. Eu podia virar a esquina e vê-la bem ali. Corra! Apenas corra, droga! Quando passei pela porta de antes, uma mão saiu rapidamente e me agarrou pela gola do casaco. Puxei, sem conseguir me livrar do aperto que ele tinha sobre mim. Finalmente, tive um breve momento de pensamento brilhante, virando-me rapidamente para ver os cadáveres começando a cambalear na esquina atrás de mim. Tirei meu casaco, vendo a pele manchada na mão que ainda o segurava com força. Finalmente livre, corri como o diabo. Acho que nunca fui tão grato por comer na calçada, mas abrir meu nariz e cair daquela varanda da frente quase me fez chorar de alegria. O que quer que estivesse lá dentro, eu estava fora. Olhando para trás em direção à porta, ela estava totalmente fechada agora, com um cofre alugado sobre a maçaneta que definitivamente não estava lá antes. Olhei para uma das janelas, tentando ver se havia algo diferente na casa ou se Aaron e Daniele estavam apenas pregando uma peça de algum lugar. Em vez disso, vi os dois na janela do andar de cima. Ambos estavam sorrindo para mim, rostos torcidos. Ambos colocaram palmas ensanguentadas na janela, deixando marcas no vidro. Eu mal conseguia ver na luz fraca, mas seus olhos ficaram presos em mim. Sem pupilas, sem íris, apenas olhos brancos sólidos como se estivessem revirados para trás em suas cabeças. Ambos apenas ficaram parados, olhando para mim sem ver nada. Tudo que eu podia fazer era fugir, correr até minha respiração ficar irregular, ardendo meu nariz quebrado. Eles ainda não encontraram Aaron ou Dani. Contei aos meus pais assim que vi minha mãe, chorando o que aconteceu e provavelmente parecendo furiosa. Ela chamou a polícia, acho que mais para me acalmar do que qualquer outra coisa. Quando os policiais finalmente entraram na casa, disseram que ela estava completamente despojada para reformas. Sem papel de parede, sem fosso, apenas paredes nuas e eletricidade arrancada. Disseram que iriam contatar os atuais donos, mas, de resto, não havia mais nada que pudessem fazer. Nem mesmo declará-los desaparecidos até depois de 3 dias. Não sei se eles realmente estão desaparecidos. Ainda os vejo quando fecho os olhos, sorrindo com olhares vagos de olhos brancos. Ainda posso ouvir os gritos, sentir o cheiro dos vapores sulfurosos e da carne queimada. Eles querem que eu volte. Eu deveria observar o alojamento do guarda florestal, mas encontrei uma estranha lista de regras. Sempre fui atraído pela floresta. Quando criança, eu passava cada momento livre vagando pelas trilhas da floresta, descobrindo cantos escondidos e respirando o ar fresco. A natureza era minha fuga, um lugar onde eu podia encontrar paz e escapar dos problemas diários. Então, quando a oferta de emprego como guarda florestal surgiu, senti que era feita para mim. Eu não estava no melhor momento da minha vida naquela época. Eu tinha perdido meu emprego anterior, e as contas estavam se acumulando na minha mesa. Eu não sabia o que fazer até que um dia o telefone tocou. Meu velho amigo Robert, que trabalhava como supervisor florestal, me ofereceu emprego. Foi mais uma coincidência do que qualquer outra coisa. O guarda florestal anterior havia se demitido abruptamente, e Robert precisava de alguém que pudesse assumir as funções rapidamente. A tarefa parecia simples: vigiar o alojamento florestal e a floresta ao redor. Robert explicou que o principal objetivo do meu trabalho seria proteger a floresta de caçadores furtivos, extração ilegal de madeira e quaisquer outras ameaças. Ele também mencionou que o alojamento do guarda florestal ficava desocupado na maior parte do ano, então eu podia contar com paz e solidão.
Condições ideais para alguém que queria escapar do clamor urbano. Não pensei duas vezes. Concordei imediatamente. Não era apenas uma oportunidade de ganhar dinheiro, mas também uma chance de escapar dos problemas que me assombravam. Logo recebi as chaves e instruções detalhadas. Antes de desligar, Robert fez um último comentário que pareceu estranho na hora, mas não prestei muita atenção. Só lembre-se, bem, o Foresters Lodge tem uma história. Cheguei ao chalé no final da tarde. O sol estava se pondo preguiçosamente, lançando longas sombras entre as árvores. A cabana que eu deveria vigiar era velha, de madeira, cercada por um anel de pinheiros altos. Parecia estar em boas condições à primeira vista. O telhado estava intacto e as janelas estavam trancadas. O lugar tinha seu charme único. O silêncio, quebrado apenas pelo canto dos pássaros, e o cheiro das árvores eram calmantes. Tudo parecia perfeito. Quando entrei, fui atingido por uma mistura de cheiro de madeira e tinta velha. O interior era simples, mas funcional. O fogão no canto seria minha principal fonte de calor, e a única mobília era uma mesa, uma cadeira e uma cama com colchão fino. Parecia que o lugar estava desocupado há muito tempo, mas isso não me incomodou. Eu estava pronto para um novo desafio. Sobre a mesa estava um envelope com meu nome, Ben, cuidadosamente escrito na frente. Abri-o, esperando encontrar algumas instruções comuns de boas-vindas. Em vez disso, encontrei algo que me deu arrepios na espinha. Regras para ficar no Foresters Lodge. Regra 1. A porta da frente deve estar sempre trancada, não importa o que aconteça. Regra 2. Não abra janelas depois que escurecer. Eles estão apenas esperando por isso. Regra 3. À meia-noite, você ouvirá um sino tocando. Nunca olhe pela janela. Regra 4. Toda noite há uma chance de você ouvir um lamento no prédio. Se isso acontecer, esconda-se o mais rápido possível. Pode não ser tarde demais. Regra 5. Toda noite às 2h13, acenda uma vela e coloque-a sobre a mesa. Deixe-a queimar por 10 minutos, então apague-a com um único sopro. Se você quebrar essa regra, eles virão. Regra 6. Se você acordar no meio da noite e ouvir um farfalhar na porta, não se mova e finge estar dormindo. Li as regras várias vezes, tentando entendê-las. O primeiro pensamento que me veio à mente foi que alguém estava pregando uma peça em mim. Talvez fosse algum antigo ritual que todos os Rangers tinham, uma espécie de iniciação para assustar um pouco o novo recruta. Mas quanto mais eu li essas regras, mais inquietantes elas se tornavam. Elas eram detalhadas, escritas de forma séria, como se alguém realmente acreditasse que segui-las era uma questão de vida ou morte. Decidi ignorar o sentimento. Não ia deixar o que provavelmente era só uma brincadeira afetar meu trabalho. Desfiz as malas, arrumei a cama e acendi o fogo no fogão. A noite parecia calma e eu estava cansado da viagem. Então, depois de um jantar rápido, decidi ir dormir cedo. Adormeci quase instantaneamente, embalado pelo farfalhar das árvores e pelos sons distantes de criaturas noturnas. De repente, acordei, sentindo que algo estava errado. O quarto estava banhado em escuridão, e o único som que eu conseguia ouvir era o suave estalar da madeira no fogão. Olhei para o meu relógio. Era exatamente meia-noite. De repente, no silêncio, ouvi um leve toque, como se alguém estivesse batendo suavemente em um sino de metal. Meu coração começou a disparar. Lembrei-me da terceira regra. À meia-noite, você ouvirá um sino tocando, nunca olhe pela janela. Fiquei sentado, tentando ignorar o som, mas a cada segundo que passava, minha curiosidade ficava mais forte. O que poderia acontecer se eu olhasse? Certamente era apenas uma brincadeira, certo? O toque ficou mais alto, como se alguém estivesse tentando chamar minha atenção deliberadamente. Não consegui resistir. Lentamente, com o coração batendo forte, me aproximei da janela e gentilmente puxei a cortina. Lá fora, a escuridão era tão espessa que eu mal conseguia distinguir alguma coisa. Mas então eu vi, bem longe, entre as árvores, havia uma forma. Era anormalmente alta, com braços que pareciam longos demais, dobrados em um ângulo estranho. A figura estava imóvel, mas eu tinha a estranha sensação de que ela estava olhando diretamente para mim, embora eu não conseguisse distinguir um rosto. Fechei os olhos, e quando os abri novamente, a figura havia desaparecido e o toque havia parado. Dei um passo para trás da janela, sentindo o medo penetrar em meus ossos. Percebi que havia quebrado a terceira regra. E então, no silêncio assustador, ouvi outra coisa, um leve farfalhar na porta. O farfalhar na porta ficou mais alto, como se algo ou alguém estivesse arranhando suas garras contra a superfície de madeira. Meu coração batia como um tambor.
Eu queria me aproximar da porta para ver o que estava acontecendo, mas então me lembrei da sexta regra. Se você acordar no meio da noite e ouvir um farfalhar na porta, não se mova e finja estar dormindo. Por um momento, lutei para saber se deveria ignorar, mas o medo me paralisou. Fiquei imóvel, olhando para o teto, tentando estabilizar minha respiração. O arranhão parou tão repentinamente quanto começou. O silêncio que se seguiu foi pior do que o barulho em si. Eu tinha a sensação inquietante de que o que quer que estivesse atrás da porta ainda estava lá, observando e esperando minha reação. Fiquei ali pelo que pareceram longos minutos, talvez até horas, até que a exaustão finalmente superou meu medo, e eu caí em um sono inquieto. Acordei de madrugada, com a luz do sol entrando pela janela. Por um momento, esperei que tudo o que aconteceu durante a noite fosse apenas um pesadelo. Mas quando olhei para a porta, vi que algo realmente havia ocorrido. A superfície de madeira estava arranhada, como se alguém tivesse passado garras afiadas por ela. Engoli em seco, sentindo um arrepio frio percorrer minha espinha. O que vi naquela noite não foi fruto da minha imaginação. Algo realmente esteve lá, algo que não deveria existir. Eu precisava descobrir o que havia por trás dessas regras estranhas e por que elas eram tão cruciais. Mas primeiro, eu tinha que me acalmar e me preparar para outra noite. Eu estava começando a entender por que o guarda anterior havia se demitido abruptamente deste trabalho. Depois de vivenciar eventos tão estranhos e aterrorizantes na minha primeira noite, considerei seriamente fazer o mesmo. Mas a situação em que me encontrava me deixou com pouca escolha. Tudo se resumia a dinheiro. Minhas dívidas estavam crescendo dia a dia, e o banco estava ligando com mais frequência. Eu estava preso em uma armadilha de crédito da qual não conseguia escapar. O trabalho no alojamento, embora aparentemente tranquilo e isolado, tinha uma vantagem que eu não podia ignorar: oferecia um salário muito bom. Era muito mais do que eu poderia ganhar em qualquer outro lugar, e naquele momento, eu precisava de cada centavo. Para outra pessoa, talvez não valesse o preço do medo e da incerteza, mas eu não tinha o luxo da escolha. Eu tinha que ficar. Cerrei os dentes e resolvi que, não importa o quão assustador esse trabalho pudesse ser, eu seguiria as regras e aguentaria até pagar minhas dívidas. Eu sabia que não podia recusar essa oferta, então tive que cerrar os dentes e passar por esses poucos meses. Afinal, o que poderia acontecer se eu simplesmente seguisse as regras? Na noite seguinte, eu me senti muito mais nervoso. Agora eu estava ciente de que as regras que eu tinha encontrado não eram meramente avisos, mas algo que poderia realmente me proteger. No entanto, a questão de acender a vela às 2h13 permanecia. Na noite anterior, eu estava com muito medo de sair da cama àquela hora, embora as regras declarassem claramente o que eu deveria fazer. Eu esperava que talvez eu pudesse ignorar isso, que nada aconteceria se eu perdesse essa regra. No entanto, depois de acordar de madrugada e analisar os eventos, percebi que erro grave eu tinha cometido. O que tinha acontecido, o farfalhar na porta, a batida na janela e aquele som assustador de sino, poderiam ter sido as consequências da minha desobediência. Eu tinha quebrado a regra, e isso poderia custar minha vida. Por outro lado, eu não entendia por que eu tinha que acender a vela naquele exato momento. O que poderia acontecer se eu não fizesse isso? Apesar dessas dúvidas, eu não podia mais me dar ao luxo de correr tais riscos. Eu sabia que esta noite eu tinha que seguir todas as regras, não importa o quão absurdas elas parecessem. Conforme a noite se aproximava, preparei tudo o que precisava. A vela foi colocada na mesa, com fósforos ao lado. O relógio lentamente se aproximava das 2h13, e eu podia sentir a tensão crescendo dentro de mim. Sentei na cama, olhando para o relógio, pronto para o que viria. Quando o relógio marcou 2h13, meu coração pulou na garganta. Com as mãos trêmulas, peguei os fósforos e acendi a vela. A chama era brilhante, lançando uma luz quente no interior áspero do chalé. Coloquei-a sobre a mesa, tentando não pensar no que poderia acontecer se eu ignorasse a regra mais uma vez. O tempo passou lentamente, mas dessa vez eu sabia que tinha que esperar exatamente 10 minutos. Durante esse tempo, nada aconteceu. O silêncio era denso, quase tangível. Parecia que o mundo inteiro estava prendendo a respiração, esperando pelo que eu estava prestes a fazer. Quando 10 minutos se passaram, apaguei a vela de uma só vez, assim como a regra instruía. Apagar a vela foi um alívio, como se um peso pesado tivesse sido tirado dos meus ombros. Depois, o silêncio retornou, mas dessa vez não ouvi nenhum som, nenhuma batida, arranhão ou toque. Senti que, ao seguir as regras, havia evitado algo terrível, mesmo que não tivesse certeza do que poderia ter sido. No entanto, mesmo que tudo parecesse calmo, eu sabia que não era o fim.
Cada noite no lodge era um desafio, e cada regra era como um teste que eu tinha que passar se quisesse sobreviver até o amanhecer. O trabalho, que deveria ser uma fuga dos meus problemas financeiros, havia se tornado algo muito mais complicado. Eu tinha que escolher entre o medo do desconhecido e o medo de perder a única chance que eu tinha de pagar minhas dívidas. Toda noite, eu prometia a mim mesmo que se eu chegasse até amanhã, eu iria embora. Mas todo dia, conforme o sol nascia, eu me lembrava das contas que eu tinha que pagar e das pessoas a quem eu devia dinheiro. Foi meu maior erro. Todas as noites, quando a escuridão caía, meus nervos eram esticados ao ponto de ruptura. Eu sentia que cada som e sombra podiam ser um sinal de algo aterrorizante espreitando no escuro. Apesar de todos os eventos estranhos e assustadores, eu tentava seguir as regras, sabendo que elas eram a única coisa que poderia me proteger. Mas havia uma regra que me deixava particularmente desconfortável. A regra 4. Toda noite havia uma chance de você ouvir lamentos no prédio. Se ouvisse, você deveria se esconder o mais rápido possível, porque talvez não fosse tarde demais. Eu sentia que essa regra poderia se tornar minha ruína. Na quarta noite, quando parecia que eu já tinha sobrevivido ao pior, eu ouvi. No começo, era apenas um som fraco, quase inaudível, como o vento cantando através das árvores. Mas o som se tornou mais claro, cada vez mais parecido com um lamento, triste e cheio de dor. Quando percebi que o som vinha de dentro do prédio, um arrepio frio percorreu minha espinha. Eu sabia o que significava. Esta era a noite. Eu tinha apenas alguns momentos para me esconder. Meu coração batia forte no peito enquanto eu pulava da cama, procurando por algum refúgio. Naquele momento, cada parte do chalé parecia uma armadilha. Lembrei-me do pequeno armário embaixo da escada que eu tinha visto antes. Era o único lugar que me veio à mente. Corri em direção a ele, girei a maçaneta silenciosamente e me espremi para dentro. Fechei a porta atrás de mim, tentando respirar o mais silenciosamente possível. Estava escuro, apertado e abafado, mas eu sabia que era minha única chance. O lamento ficou mais próximo. Eu podia ouvir o som se movendo pelos cômodos do chalé, como se algo estivesse atravessando o prédio, me procurando. Cada segundo parecia uma eternidade, e o medo do que poderia acontecer paralisava meus pensamentos. No espaço apertado do armário, e me encolhi, prendendo a respiração, ouvindo o lamento se aproximar cada vez mais. Ouvi passos, pesados, lentos, como se alguém, ou algo, estivesse se movendo com propósito, sabendo que eu não tinha para onde escapar. A porta do armário era fina, mal me separando do que quer que estivesse do outro lado. Sentei-me na escuridão, tentando acalmar meu corpo trêmulo, rezando para que o que quer que fosse não me encontrasse. O tempo passou, mas os sons não pararam. Pelo contrário, o lamento ficou mais alto, mais penetrante, como se soubesse que eu estava perto. O ar ficou pesado, e a escuridão ao meu redor engrossou, engolindo qualquer esperança. Fiquei sentado ali, ouvindo sons chegarem à porta do armário. O lamento cessou, e ouvi algo muito pior, uma respiração suave e gentil bem do lado de fora da porta do armário. Prendi a respiração, rezando para que o que quer que fosse não me sentisse. Mas a porta começou a render lentamente. Meu coração pulou na garganta, e suor frio cobriu minha testa. De repente, no silêncio quebrado apenas pela respiração pesada, ouvi algo que fez meu sangue gelar. Bem. O som daquele sussurro era quase inaudível, mas penetrou em meu âmago. Em um instante, meu corpo inteiro ficou gelado, e o mundo ao meu redor começou a girar. A escuridão no armário engrossou, e a realidade começou a ficar turva. A última coisa de que me lembro foi daquele sussurro sinistro ecoando na minha cabeça. Então tudo desapareceu, perdi a consciência. Acordei no dia seguinte no chão do armário, na luz fraca da manhã. Por um momento, não consegui me mover, sem saber se o que tinha acontecido era real ou apenas um pesadelo. Mas a dor por todo o meu corpo e o suor frio na minha pele me lembraram que o que tinha acontecido não era um sonho. Com as mãos trêmulas, abri a porta do armário e saí para o corredor. O chalé estava assustadoramente silencioso, e todos os vestígios da presença que me assombrava tinham desaparecido. Mas eu sabia que não podia mais ficar ali. Não depois do que tinha ouvido, não depois do que tinha sentido. Na minha mente, havia apenas um pensamento: sair dali o mais longe possível. Este trabalho, que deveria ser minha salvação, tinha se tornado meu maior pesadelo. Nem o melhor dinheiro valia o que eu tinha suportado. Arrumei minhas coisas o mais rápido que pude. Medo e terror me guiavam, como se eu tivesse fogo atrás de mim. Quando fechei a porta do chalé pela última vez, senti algo mudar dentro de mim.
O pensamento de escapar daquele lugar amaldiçoado era agora a única coisa que me mantinha sã. Entrei no meu carro, girei a chave na ignição com as mãos trêmulas e fui embora, sem querer nunca mais olhar para aquele lugar. Mas eu não pude evitar. Parte de mim, cheia de medo e curiosidade mórbida, me obrigou a dar uma última olhada no Foresters Lodge pelo espelho lateral. E então eu o vi. Ele estava ali, na orla da floresta, logo além da linha das árvores, olhando diretamente para mim. Não sei se ele viu que eu estava olhando para ele, mas eu senti seu olhar. O que eu vi superou meus piores pesadelos. Estava deformado, como se tivesse sido moldado a partir de formas que não deveriam existir. Seu corpo era normalmente fino e longo, quase como uma sombra esticada de forma normal, mas tinha algo horrivelmente tangível sobre ele. A pele, se é que podia ser chamada de pele, era cinza, morta, como pergaminho seco, rachada e esticada sobre ossos que não deveriam se manter juntos. A pior parte eram seus olhos. 2 vazios profundos e negros, desprovidos de qualquer vida. Eles olhavam para mim como se estivessem espiando diretamente minha alma, drenando toda a esperança dela. Naquelas órbitas oculares, não havia luz, apenas nada, mais profundo e assustador do que qualquer coisa que eu já tivesse visto. Sua boca era larga, esticada de forma não natural, como se todo o seu rosto tivesse sido dilacerado, criando um sorriso macabro que lembrava um sorriso, mas estava cheio de dor e ódio. Entre os lábios rachados, projetavam-se dentes, longos, pontudos, incompatíveis com qualquer criatura que se pudesse imaginar. Seu corpo inteiro se contraiu, como se estivesse pulsando, pronto para me atacar a qualquer momento. Parecia que era feito de escuridão, como se tivesse surgido dos cantos mais escuros da noite, criado pelo medo e pela dor que se alimentavam do terror dos outros. Senti meu coração congelar no peito e um arrepio percorreu meu corpo, quase me impedindo de respirar. Pisei fundo no acelerador, desviando o olhar da visão horripilante. O motor rugiu enquanto eu acelerava pela estrada da floresta, incapaz de me livrar da imagem daquela monstruosidade. Eu sabia que essa visão me assombraria pelo resto da minha vida. Eu nunca esqueceria o que vi naquele dia. O que espreitava nas sombras do chalé me atormentaria em meus sonhos.